Na noite de 18 de dezembro de 2021, a enfermeira Iris Andrade, de 34 anos, entrou em um apartamento em Feira de Santana, Bahia, para o que acreditava ser um simples jantar romântico. O ambiente era acolhedor e a conversa fluía, mas uma sensação de desconforto começou a crescer. Foi então que um detalhe quase imperceptível em um relógio sobre a mesa chamou sua atenção. Um pequeno ponto escuro, um brilho que não deveria estar ali. Naquele instante, o pânico silencioso tomou conta. O que parecia ser apenas um objeto de decoração era, na verdade, a porta de entrada para um esquema sórdido de exploração digital, muito maior do que ela poderia imaginar. Esta é a investigação completa sobre o que realmente aconteceu com Iris Andrade e como sua coragem expôs um crime que acontece por trás de portas fechadas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Iris Andrade tinha 34 anos. Ela trabalhava como enfermeira em uma unidade de terapia intensiva. Profissionais que atuavam com ela a descreviam como firme e empática. Seu plano de carreira era deixar o trabalho em hospitais e migrar para a docência. A história se passa em dezembro de 2021, na cidade de Feira de Santana, Bahia. O período era caracterizado pelo clima quente e pelo intenso movimento comercial de fim de ano. No dia 5 de dezembro, Iris Andrade recebeu uma mensagem com um convite para um encontro. O remetente era um homem que se identificava como Daniel. A troca de mensagens estabeleceu a base para os eventos que ocorreriam 13 dias depois. A promessa era de um jantar simples, um encontro para se conhecerem melhor. Para Iris, era apenas mais um passo em sua vida social. Ela não sabia que estava prestes a entrar em um cenário planejado com outro propósito. No dia 18 de dezembro, às 20 horas, Iris chegou ao endereço combinado. O apartamento estava localizado no bairro Calilândia, uma área residencial próxima à Avenida Getúlio Vargas, em Feira de Santana. O homem que se identificava como Daniel a recebeu. A conversa inicial foi breve. Logo, o assunto foi direcionado para a tecnologia. Ele começou a falar sobre os diversos aparelhos eletrônicos que possuía no apartamento. A descrição era detalhada e ele demonstrava familiaridade com os termos técnicos. O anfitrião mencionou seu interesse por automação e dispositivos inteligentes. O tema dominou a conversa. A normalidade do encontro começava a ser substituída por uma demonstração unilateral de conhecimento tecnológico. Eram aproximadamente 20h30. Sobre um móvel na sala, um relógio de mesa digital exibia as horas. A atenção de Iris foi atraída por um detalhe específico no aparelho. Havia um pequeno furo na superfície plástica do relógio. Era um microfuro, quase imperceptível, que não pertencia ao design original do produto. Ao lado dele, uma luz de LED piscava de forma discreta e intermitente. A combinação dos dois elementos era inequívoca. Para uma profissional habituada a observar detalhes minuciosos em seu trabalho, a conclusão foi imediata e alarmante. Aquilo era uma câmera oculta. A percepção do que estava acontecendo gerou um choque interno. O jantar, que deveria ser um evento social simples, transformou-se em uma situação de vigilância não consentida. O pânico começou a se instalar, mas sua experiência em situações de emergência prevaleceu. Ela entendeu que qualquer reação abrupta poderia piorar a situação. Externamente, sua expressão não mudou. Ela continuou a conversa, agindo com aparente normalidade, enquanto sua mente processava a violação e formulava um plano. Iris precisava de um momento a sós para processar a informação. Ela pediu licença e se dirigiu ao banheiro. O objetivo era confirmar sua suspeita e pensar em uma estratégia.
Dentro do cômodo, sobre a bancada da pia, estava um difusor de aromas. O modelo era exatamente o mesmo de um aparelho que ela havia visto na sala. A repetição do objeto em um espaço tão pequeno pareceu-lhe estranha. Ela pegou o difusor. Imediatamente notou uma inconsistência física. O peso do aparelho era incompatível com sua função aparente. Era um objeto pesado, denso, muito diferente do que se esperaria de um dispositivo de plástico projetado para liberar fragrâncias. A desproporção entre o tamanho e o peso era evidente e não podia ser justificada por seu conteúdo líquido. Nesse instante, a suspeita se transformou em certeza. O relógio na sala não era um caso isolado. Aquele difusor também era um dispositivo de vigilância. Não havia mais dúvida. Ela estava sendo observada e, provavelmente, ouvida. A situação era muito mais complexa e perigosa do que a descoberta inicial sugeria. Sua formação como enfermeira de terapia intensiva foi decisiva. O treinamento para lidar com situações de crise e tomar decisões rápidas sob pressão assumiu o controle. O pânico foi suprimido por um raciocínio metódico e focado. Ela entendeu que precisava manter a aparência de normalidade a todo custo. Dentro do banheiro, isolada por alguns instantes, ela começou a estruturar os passos para sua saída. O plano precisava ser rápido, discreto e eficaz, sem levantar qualquer suspeita por parte do anfitrião. Iris saiu do banheiro e voltou para a sala. Ela manteve a compostura, sem demonstrar a urgência que sentia. Pegou seu telefone celular e, na frente do anfitrião, discou o número de sua irmã, Camila. A ação precisava parecer rotineira, uma interrupção comum na vida de uma profissional de saúde. Quando a chamada foi atendida, Iris adotou um tom de voz profissional e direto. A conversa foi planejada para soar como uma comunicação de trabalho. Ela falou sobre um plantão, mencionando termos técnicos de sua área. A escolha das palavras não foi aleatória. Cada frase tinha um duplo sentido, compreensível apenas para a irmã. A menção a uma intercorrência grave no leito 7 era o código previamente combinado entre as duas, para uma situação de perigo iminente. Ela informou que estava sendo chamada ao hospital com urgência e que precisava sair imediatamente. Para o homem que a observava, a conversa era sobre a responsabilidade profissional de uma enfermeira. Para Camila, era um pedido de socorro claro e um aviso de que Iris estava executando um plano de fuga. A ligação foi breve e objetiva. Ao encerrar a chamada, Iris se desculpou com o anfitrião, reforçando a história da emergência no trabalho. A justificativa era crível e não levantou suspeitas. Ela recolheu seus pertences e se dirigiu à porta. Eram 20h40. Iris Andrade se levantou e caminhou em direção à porta. O homem a acompanhou, aceitando a justificativa da emergência no hospital. A interação foi breve e formal. A porta do apartamento se fechou atrás dela. No corredor, ela não olhou para trás. Seu passo era rápido e constante em direção ao elevador. Ao sair do prédio e chegar à calçada da rua, sua prioridade se concretizou. Ela não foi para casa. Sua primeira ação foi acionar a polícia. Usando seu celular, ela fez a denúncia. Relatou os fatos de forma ordenada e precisa. O convite, o endereço do apartamento, a conversa sobre tecnologia e, de forma crucial, a descoberta da câmera oculta no relógio de mesa e sua suspeita sobre o difusor de aromas no banheiro. A chamada foi direcionada para a delegacia de plantão. A ocorrência foi recebida pela delegada Teresa. A delegada ouviu o relato com atenção. A natureza da denúncia, envolvendo a instalação de dispositivos de vigilância não autorizados, foi imediatamente classificada como uma violação grave de intimidade. A clareza e a coerência do depoimento de Iris, somadas à sua profissão, que exige capacidade de observação, deram peso à acusação. A delegada Teresa compreendeu a urgência e a gravidade da situação.
Ela iniciou imediatamente os procedimentos formais para a investigação. As primeiras ordens foram emitidas para sua equipe, dando início à operação que buscaria confirmar os fatos narrados pela vítima. O caso estava oficialmente aberto. A primeira ação da delegada Teresa foi mobilizar sua equipe de investigação. A prioridade era obter provas que pudessem corroborar o depoimento de Iris Andrade. Para isso, era fundamental estabelecer uma linha do tempo independente dos fatos narrados. A fonte mais imediata para essa verificação era o sistema de segurança do condomínio. A polícia entrou em contato com o síndico do prédio, um homem chamado João. Ele foi informado sobre a denúncia e a necessidade de colaboração para a investigação em andamento. João se mostrou cooperativo e prontamente atendeu à solicitação das autoridades. Ele disponibilizou o acesso às gravações das câmeras de segurança do edifício, especificamente as do hall de entrada e dos corredores. Os arquivos digitais referentes ao dia 18 de dezembro foram entregues à equipe da delegada Teresa. Na delegacia, os investigadores analisaram as imagens. O material era nítido e não deixava margem para dúvidas. Os registros mostravam Iris Andrade chegando ao prédio e entrando no elevador exatamente às 20 horas. Outro registro, feito 40 minutos depois, mostrava a mesma mulher saindo do elevador às 20h40 e deixando o edifício. A cronologia apresentada por Iris em sua denúncia era precisa. A evidência visual confirmava os horários de sua chegada e saída, validando a base de seu testemunho. Esta confirmação era um passo crucial para a investigação. Com a credibilidade do relato estabelecida, a polícia tinha agora a fundamentação necessária para solicitar um mandado de busca e apreensão para o apartamento do suspeito. Com a validação do depoimento pelas imagens de segurança, a delegada Teresa agiu rapidamente. Um mandado de busca e apreensão foi solicitado e expedido pela autoridade judicial competente, fundamentado nas evidências preliminares e na gravidade da denúncia. Na manhã do dia 19 de dezembro de 2021, uma equipe da Polícia Civil, sob o comando da delegada Teresa, executou a ordem judicial. Os agentes se dirigiram ao apartamento no bairro Calilândia. O suspeito estava no local e foi informado sobre o mandado. A busca no interior do imóvel foi metódica. O objetivo principal era localizar os 2 dispositivos descritos por Iris Andrade. A equipe de investigação trabalhou de forma sistemática, inspecionando cada cômodo. Na sala de estar sobre um móvel, os policiais encontraram o relógio de mesa digital. O objeto correspondia exatamente à descrição fornecida pela vítima, incluindo o pequeno furo na carcaça plástica e o espaço para um LED. A equipe, então, inspecionou o banheiro. Sobre a pia estava o difusor de aromas. Ao manusear o aparelho, os agentes confirmaram a segunda parte do relato de Iris. O peso do objeto era desproporcional à sua função e tamanho. Ambos os aparelhos, o relógio e o difusor, foram imediatamente identificados como provas materiais. Eles foram fotografados no local, cuidadosamente acondicionados em embalagens de evidência e lacrados. O procedimento padrão foi seguido para garantir a integridade da cadeia de custódia. O material apreendido foi encaminhado diretamente para o setor de perícia técnica da Polícia Civil. O suspeito, que estava presente durante a operação, foi detido e conduzido à delegacia para prestar depoimento. A análise dos dispositivos apreendidos seria o próximo passo para desvendar a extensão completa da operação de vigilância. O relógio de mesa apreendido foi encaminhado ao laboratório de perícia técnica da Polícia Civil. A análise do dispositivo ficou sob a responsabilidade do perito Djalma, especialista em forense digital. O exame começou com a desmontagem física do objeto.
Ao abrir a carcaça de plástico, o perito confirmou que a estrutura interna havia sido alterada para abrigar componentes eletrônicos que não pertenciam a um relógio comum. No interior, Djalma identificou uma câmera do tipo IP, um circuito integrado e um slot para cartão de memória. Dentro do slot havia um cartão microSD. A investigação técnica avançou para a análise do software interno do dispositivo, o firmware. O perito Djalma extraiu e examinou o código que controlava as operações do aparelho. A conclusão foi definitiva. O firmware não era o original de fábrica. Ele havia sido modificado de forma customizada. Essa alteração era a peça central do esquema de vigilância. O software modificado permitia que a câmera se conectasse a redes de internet sem fio, transmitindo imagens em tempo real. O acesso ao dispositivo podia ser feito remotamente, a partir de qualquer local com conexão à internet. Além disso, as modificações do firmware ocultavam as funções de gravação e transmissão, desativando luzes indicadoras e outros sinais de operação. O relógio era, na verdade, um ponto de vigilância clandestino, projetado para operar sem ser detectado. A análise do perito Djalma transformou o objeto em uma prova técnica irrefutável da intenção do suspeito. O trabalho pericial continuou com o segundo objeto apreendido, o difusor de aromas. A análise começou pela constatação do peso incomum do dispositivo, o mesmo detalhe que havia levantado a suspeita da vítima. O perito Djalma procedeu com a desmontagem do aparelho. Ao remover a cobertura plástica, a estrutura interna foi exposta. Não havia qualquer mecanismo relacionado à difusão de fragrâncias. Todo o espaço interno estava ocupado por um circuito eletrônico customizado. Conectado a este circuito, o perito encontrou um microfone de alta sensibilidade. O componente era pequeno, mas projetado para captar áudio com grande clareza, mesmo em ambientes com ruído de fundo. O microfone não estava simplesmente solto dentro do aparelho. Ele estava cuidadosamente envolto em uma camada de espuma acústica de cor escura. A função da espuma era específica: isolar o microfone de vibrações da carcaça plástica e reduzir o eco interno, otimizando a qualidade do som captado. Essa técnica é comumente utilizada em estúdios de gravação profissionais. A investigação do circuito revelou a fonte de energia do dispositivo. Não havia conexão para uma tomada elétrica. O sistema era alimentado por uma bateria de polímero de lítio. O perito Djalma identificou o modelo como uma bateria de alta capacidade, normalmente utilizada para alimentar drones. A escolha dessa fonte de energia não foi acidental. A bateria garantia uma autonomia de várias horas de gravação contínua, eliminando a necessidade de fios e permitindo que o dispositivo operasse de forma independente e discreta por longos períodos. O difusor era, portanto, uma unidade de escuta autônoma e sofisticada, planejada para registrar conversas com alta fidelidade e sem interrupções. A análise pericial avançou da estrutura física dos dispositivos para os dados digitais que eles continham. O foco do perito Djalma se voltou para os cartões de memória microSD encontrados tanto no relógio quanto no circuito do difusor. Ele extraiu os dados e começou a examinar os registros de atividade, conhecidos como logs. Esses logs funcionam como um diário digital, registrando todas as operações executadas pelos dispositivos. A análise dos registros revelou um padrão consistente. Havia múltiplas conexões estabelecidas com os aparelhos a partir de fora da rede de internet do apartamento. Isso significava que alguém estava acessando a câmera e o microfone remotamente. O próximo passo da perícia foi identificar a origem dessas conexões. Para isso, o perito rastreou o endereço de protocolo de internet, ou IP, associado a cada acesso. Um endereço de IP
é um identificador numérico único para cada dispositivo conectado à internet. O resultado do rastreamento mudou a dimensão do caso. O endereço de IP de origem não pertencia a nenhum provedor de internet no Brasil. Os acessos remotos partiam de um servidor localizado em um país estrangeiro. A descoberta indicava que o esquema de vigilância não era apenas uma iniciativa local e isolada do suspeito. Havia uma conexão externa, uma infraestrutura digital fora do país que era utilizada para controlar os dispositivos e possivelmente para armazenar ou distribuir o material gravado. Essa conexão internacional explicava a complexidade técnica dos aparelhos. O firmware modificado, a bateria de alta capacidade e o microfone com isolamento acústico não eram características de um equipamento amador. Eram componentes de um sistema planejado para operar como parte de uma rede maior. A investigação, que começou com uma denúncia de violação de intimidade em um apartamento em Feira de Santana, agora apontava para uma operação mais ampla e organizada. O crime local era apenas um ponto de captura de dados para uma rede que ultrapassava as fronteiras nacionais. A descoberta do endereço de IP estrangeiro foi o ponto de virada na investigação. A delegada Teresa autorizou uma nova frente de apuração. Além da análise técnica, os investigadores passaram a examinar as atividades financeiras do suspeito. A equipe cruzou os dados. O endereço de IP foi rastreado até um servidor que hospedava um site específico. O site operava em um modelo de assinaturas pagas. O conteúdo oferecido era a transmissão ao vivo de imagens captadas por câmeras ocultas em ambientes privados. A investigação financeira revelou que o suspeito recebia pagamentos regulares de uma empresa intermediária. Essa empresa era a mesma que processava as assinaturas do site de voyeurismo. A conexão entre a atividade técnica e a movimentação financeira estava estabelecida. As provas eram conclusivas. O motivo do crime foi revelado. Não se tratava de um interesse romântico ou de uma perseguição pessoal contra Iris Andrade. O suspeito gerenciava um negócio de exploração digital. Ele utilizava os encontros como pretexto para atrair mulheres ao seu apartamento. O cenário era preparado para a captura de áudio e vídeo. As convidadas, sem qualquer consentimento, tornavam-se o produto transmitido ao vivo para assinantes pagantes. Os registros bancários confirmaram a existência de múltiplas transações ligadas a essa atividade. O convite para o jantar era apenas uma isca. A tecnologia no apartamento não era um hobby, mas a ferramenta de um crime comercial. Com as evidências técnicas e financeiras consolidadas, a delegada Teresa determinou a prisão do suspeito. A operação foi executada pela mesma equipe que realizou a busca e apreensão. O mandado de prisão preventiva foi expedido com base na gravidade do crime, no risco de fuga e na possibilidade de o suspeito destruir outras provas. Os policiais se dirigiram novamente ao apartamento no bairro Calilândia. O suspeito foi encontrado no imóvel e não ofereceu resistência à prisão. Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos formais. A base da acusação era o laudo pericial elaborado por Djalma. O documento técnico detalhava o funcionamento da câmera no relógio e do microfone no difusor de aromas. O laudo confirmava a modificação do firmware dos dispositivos, a capacidade de acesso remoto e a conexão com um servidor estrangeiro. Era a prova material e irrefutável da existência de um esquema de vigilância planejado. O depoimento de Iris Andrade foi a segunda peça fundamental do processo. Sua narrativa coerente dos fatos, desde a chegada ao apartamento até a descoberta dos aparelhos, foi integralmente corroborada pelas imagens do circuito de segurança do prédio e pela análise técnica dos dispositivos. A terceira coluna da acusação eram as provas financeiras.
Os registros bancários e as conexões com o site de voyeurismo ligavam o suspeito diretamente à exploração comercial das imagens, estabelecendo o motivo do crime. Com base nesse conjunto de provas, o suspeito foi formalmente indiciado. O crime tipificado foi o de violação de intimidade mediante dispositivo de gravação previsto no Código Penal. A acusação foi agravada pelo motivo torpe e pela exploração comercial da imagem da vítima sem qualquer tipo de consentimento. A prisão encerrou a fase de investigação policial e deu início ao processo judicial. A prisão do suspeito e os detalhes da investigação foram divulgados pela imprensa. A notícia gerou um impacto imediato na cidade de Feira de Santana. O método utilizado pelo criminoso, que transformava objetos comuns em ferramentas de vigilância, expôs uma vulnerabilidade até então pouco discutida publicamente. O caso de Iris Andrade não se mostrou um evento isolado em suas consequências. Após a divulgação, outras denúncias começaram a surgir. Síndicos e moradores de diferentes prédios residenciais na cidade contataram as autoridades. Eles relataram o recebimento de pacotes e entregas de objetos eletrônicos de origem desconhecida ou não solicitada. Os itens eram descritos como gadgets de aparência inofensiva, como carregadores de celular, lâmpadas de LED e purificadores de ar. A semelhança com os dispositivos usados contra Iris Andrade gerou um estado de alerta coletivo. A possibilidade de que outros apartamentos estivessem sendo monitorados se tornou uma preocupação real. A repercussão do caso motivou uma resposta organizada por parte de administradoras de condomínios e associações de moradores. Campanhas de orientação sobre segurança e privacidade digital foram iniciadas em diversas localidades. Comunicados foram afixados em elevadores e áreas comuns. Os textos alertavam os moradores sobre os riscos de dispositivos de vigilância ocultos e recomendavam cautela com objetos eletrônicos de procedência duvidosa. Foram distribuídos guias com instruções simples para identificar câmeras e microfones, disfarçados em objetos do cotidiano. As orientações incluíam a verificação de pequenos furos em eletrônicos, a observação de luzes de LED que não deveriam estar acesas e a desconfiança de aparelhos com peso ou temperatura anormais. A violação da privacidade, antes um conceito abstrato para muitos, tornou-se uma preocupação concreta e imediata. O caso serviu como um catalisador, transformando a segurança digital em pauta prioritária na vida condominial da cidade. O impacto do caso Iris Andrade ultrapassou a esfera policial e judicial. A vulnerabilidade exposta gerou uma resposta prática e institucional. Administradoras de condomínios em Feira de Santana e em outras cidades da Bahia implementaram novos protocolos de segurança. Vistorias periódicas em áreas comuns, como salões de festas e academias, passaram a incluir a busca por dispositivos eletrônicos não autorizados. A conscientização sobre a segurança digital deixou de ser um assunto restrito a especialistas em tecnologia. Surgiram treinamentos focados em privacidade, oferecidos a moradores e funcionários. Especialistas em segurança foram contratados para ministrar palestras sobre como identificar ameaças tecnológicas dentro do ambiente doméstico. O caso se tornou um exemplo prático, utilizado para ilustrar como objetos do cotidiano poderiam ser modificados para fins criminosos. A história de Iris Andrade foi transformada em material didático sobre a importância da atenção aos detalhes e da desconfiança perante inconsistências em ambientes privados. O episódio serviu como um alerta concreto sobre a dualidade da tecnologia. Objetos que facilitam o dia a dia foram comprovados como potenciais ferramentas de vigilância e exploração. A investigação demonstrou que a sofisticação de um crime não depende apenas de violência física,
mas também do conhecimento técnico para manipular a percepção da realidade. A questão que permaneceu na consciência pública foi além da resolução daquele crime específico. Quantos relógios, hoje, não marcam apenas as horas, mas o tempo do crime? Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.